Boa noite, meus amigos, minhas amigas, profissionais do Sistema Confeia CREA. É um prazer estar com vocês nessa noite, tratando do que nós queremos para o CREA, o ano de 2021 a 2023. Essa é a primeira live Super 30, e eu quero aqui já começar a dizer para vocês que eu não sou apresentador de TV, mas eu quero aqui colocar para vocês nossos projetos, nossas ideias, e também receber a interação de vocês, conectar com vocês, saber o que vocês também querem para o nosso conselho, o que vocês querem para o CREA. Então nós vamos começar o nosso primeiro bloco. Eu quero me apresentar, eu quero que vocês saibam quem eu sou, vou falar um pouco da minha formação e também da minha carreira profissional. É muito importante a gente trocar ideias e também manter aqui um volume de perguntas e respostas para ajudar a todos os profissionais do estado de Mato Grosso, seja do Araguaia, seja do Nortão, a conhecer um pouco mais sobre esse projeto construído por vários profissionais do estado de Mato Grosso. Eu quero fazer um primeiro agradecimento a Deus, a minha família, Quero aqui agradecer a minha companheira e parceira, Vera Cruz, pelo apoio, digamos assim, pela ajuda que ela tem me dado nesse momento de campanha tão difícil. Quero mandar um abraço especial aos meus filhos, razão do meu viver. E quero também aqui registrar que essa campanha está sendo construída por um grande time de profissionais das diversas titulações. E eu estou tendo assim, apoio de vários setores da engenharia, da agronomia e da geociência. E a campanha eleitoral é um momento especial, um momento rico. Por conta dessa campanha, essa semana eu consegui rever um amigo de infância. Já tinha um pouco mais de 30 anos que eu não falava com ele e me alcançou. Ele hoje é engenheiro de segurança e me alcançou por conta da campanha eleitoral. Então, assim, esse momento também é um momento de a gente reencontrar amigos, é um momento de a gente se conectar e confraternizar. Essa experiência da Live Super 30, ela é uma experiência nova para mim, então eu quero a compreensão de vocês, que vocês também possam me ajudar a tocar esse projeto. Nós vamos receber aqui também perguntas de quem está nos assistindo. E aí eu quero aqui mostrar para vocês, este é meu WhatsApp pessoal. Quem quiser fazer perguntas, está aqui o número, 659-9920-1000. Eu vou repetir, 659-9920-1000. Nesse primeiro momento, eu quero falar um pouco da minha formação. Eu sou egresso da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, hoje Instituto Federal de Educação, e lá foi onde eu tive o meu primeiro contato com o ensino técnico, com o ensino científico voltado às ciências que disciplinam a engenharia. E aí, nesse momento, eu quero pedir licença a vocês, que eu gostaria de fazer aqui um agradecimento aos meus mestres. Como foram muitos, eu quero nominar aqui e aquele velho bordão, né? Me desculpe aqueles que não foram citados, mas sintam-se abraçados pelos nomes que eu falar aqui. Primeiro é o professor Jordi Villagra, grande professor, está lá na região do Araguaia, em Barra do Garça, está lá fazendo a campanha forte para nós também. Muito obrigado, professor Jordi, de coração, o trabalho que o senhor está desenvolvendo. Quero registrar aqui também o meu agradecimento especial ao professor Wilson Conciani. O Wilson Conciani foi o primeiro profissional que me deu a oportunidade de estágio. Eu fui estagiário dele no projeto de doutorado. Passamos aí mais de um ano fazendo pesquisas para fundações no estado inteiro, no estado de Mato Grosso inteiro. Quero registrar aqui um agradecimento ao conhecimento repassado a mim pelo professor Zé Vinícius, professor Malheiros, professor Mimo, professor Zé Luiz, professor Bispo, professor Luiz Anselmo, professor Irênio, professor Wilson Barros, professor Edivar Pereira Alves, que esses dias eu encontrei, estava indo em Santo Antônio de Levegé, ele estava indo para a chácara ali, acho que é Mimoso ou Barão, a gente encontrou, eu tive o prazer de tomar um café com ele. Professor Figueiredo, e aí quem estudou na Escola Técnica vai se lembrar,
era o professor que nos disciplinava, digamos assim. E quero aqui também agradecer ao professor Henrique Barros, que me ensinou a fazer os primeiros traços aí no desenho técnico. Eu quero registrar também agradecimento à professora Ângela, que era uma pessoa que me ajudava nas pesquisas junto com o professor Wilson Conciani e também nos monitorava no laboratório de solos, de concreto lá na escola técnica. E aí não é por conta da idade, mas eu quero dizer que eu quero agradecer aqui o professor Lauro, lá do Instituto Federal, e contar um segredo, que Lauro foi meu professor de ginásio de 8ª série, na minha época, né? Então, daí dá para vocês calcular mais ou menos a idade dele. E um professor recente que eu conheci foi o professor Matheus, também lá do Instituto Federal. Então, em nome desses professores, eu quero registrar meu agradecimento a essa instituição, Escola Técnica Federal de Mato Grosso, hoje Instituto Federal de Mato Grosso. Passada a formação técnica, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade pública. A Universidade Federal de Mato Grosso é algo que muito me orgulha. Fiz o curso de Engenharia Sanitária, fui graduado em Engenharia Sanitária por aquela universidade. E aí eu quero mandar um abraço à professora Eliana Rondon, conhecida mais como Naninha, que foi minha orientadora de TCC. Em nome da professora Naninha, eu quero abraçar todos os professores da Universidade Federal de Mato Grosso, em especial aqueles professores que me deram aula no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Passada a minha formação, eu comecei minha vida como muitos de vocês. Eu sempre tive um espírito empreendedor, então eu comecei minha vida como técnico em edificações, fazendo desenhos em prancheta, depois evoluímos para o AutoCAD. E passado um período e com conhecimento adquirido na Universidade Federal de Mato Grosso, consegui abrir o meu escritório de engenharia e atuei nesse escritório por mais de 10 anos em Mato Grosso inteiro. Tenho vários projetos assinados e implantados e várias obras construídas através dessa empresa de engenharia, desde obras de saneamento, aterro sanitário e equipamentos de interesse público e social. Essa atividade de engenharia, essa atividade do meu escritório, ela me capacitou tecnicamente. E aí eu fui convidado para representar o Estado de Mato Grosso no governo federal, para dirigir um setor de um ministério, o Ministério da Integração Nacional à época, que cuidava exatamente de implantação de projetos de infraestrutura. Chegando no Ministério, desenvolvi o meu trabalho e num período mais curto, vamos dizer assim, um período de dois anos no máximo, eu fui convidado a dirigir uma autarquia chamada Sudeco, que é a... Probleminhas técnicos sempre acontecem. Ao vivo, né? É ao vivo, Kleber, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe? Quem sabe faz ao vivo. Agora me parece que restabeleceu agora por definitivo. Então, eu estava dizendo que fui diretor e superintendente da Superintendência do Desenvolvimento Centro-Oeste, e para que eu tivesse um trabalho efetivo, eficaz, que desse o resultado esperado para a nossa região, eu procurei me aprimorar profissionalmente. Eu fui buscar uma pós-graduação em gestão pública e fiz uma pós-graduação na Escola Nacional da Administração Pública, que é uma autarquia vinculada ao Ministério do Planejamento e Gestão à época, hoje Ministério da Economia. E também fiz um curso de extensão no contexto da inovação na administração pública pela Universidade de Harvard. Então, eu acredito que estou preparado para ser o novo presidente do CREA e tenho experiência na gestão pública. Vencendo esse prazo, eu quero consultar aqui a nossa equipe. Como é que está aí a participação, Ana? Está retornando, Kleber. A participação estava muito boa, a gente teve essa queda de energia, né, da internet, na verdade, mas as pessoas estão se reconectando. Opa, engasguei aí. A emoção de estar ao vivo na primeira live do CREA, né, da campanha do CREA. E as pessoas estão se conectando novamente no YouTube.
E, por favor, mandem perguntas pelo seu WhatsApp, né? Qual que é o número? 99920-1000. Vou repetir, 99920-1000. Então, dentro do nosso cronograma, eu falei da minha formação, falei da minha experiência profissional e agora eu quero falar com você sobre a minha experiência junto ao Conselho de Engenharia. Eu tive a oportunidade de ser o conselheiro mais jovem da história do CREA. E me lembro que naquela época eu já aspirava, já estava entusiasmado, inclusive, para ser presidente do CREA. E os meus pares, meus colegas conselheiros da época falaram assim para mim: Kleber, você não pode ser presidente do CREA porque você não tem cabelo branco. Então, olha só, os cabelos brancos já chegaram, já estou preparado, fiz uma administração numa autarquia federal que corresponde a uma administração de um conselho de engenharia e hoje eu quero aqui falar com você sobre essa minha passagem. Ana, nós temos alguma pergunta? Tem sim, tem um engenheiro civil, ele tá mandando um abraço, falou que é de Nova Chavantina, da Unemate. É o Ivale Trixis. Um nome bonito, difícil. Eu quero mandar um abraço para todos do Vale do Araguaia e dizer para vocês que o CREA estará presente com um atendimento adequado a todos vocês, tanto na capital como em todas as inspetorias do interior. Kleber, falando dessa questão de você ser o jovem, né, na época para ser presidente do CREA, tem uma pergunta sobre essa questão, se você não é muito jovem para presidir o CREA. Olha só, toda a bagagem, toda a experiência que eu desenvolvi na Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, toda a qualificação, aprimoramento profissional que eu desenvolvi, que eu adquiri de conhecimento, me credenciam. Eu administrei uma autarquia federal com um orçamento no mínimo 20, 25 vezes maior do que o CREA, maior do que o orçamento do CREA. Tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, não foi por tribunal local, foi pelo Tribunal de Contas da União. E consegui executar a minha missão, aplicar todos os recursos e executar todas as obras planejadas pela minha autarquia. Então, eu acredito que estou preparado e tenho capacidade técnica, gerencial, entusiasmo, vontade de fazer um CREA melhor. Eu, quando conselheiro, eu tive a oportunidade de ser diretor administrativo. Eu tive a oportunidade também de ser tesoureiro na época, hoje corresponde, se não me engano, a diretor financeiro. E eu fui eleito pelos meus pares, mas não era simplesmente uma eleição para ocupar um cargo na diretoria. Eu tive aval, naquela época que eu ocupei a cadeira de conselheiro, dos conselheiros sêniores. Eu era um menino, 20 e poucos anos, e a média de idade no conselho era em torno aí de 45 a 50 anos. E aí eu quero aqui registrar algumas pessoas que fizeram muita diferença e que me ensinaram o que é o CREA, como funciona, o que é o sistema CREA-CONFEA. Eu quero aqui agradecer a memória do professor Castilho, que foi o presidente, que eu tive a honra de ser conselheiro e diretor na sua gestão. Os conselheiros, o professor Saul também, em memória, foi o grande professor, o engenheiro Saul foi meu grande professor, como relatar processo, como fazer renovação de terço. Se eu não me engano, o professor Saul foi, acho que, o primeiro presidente do CREA de Mato Grosso, ou foi um dos primeiros presidentes do CREA de Mato Grosso. Eu fui minha colega conselheira da época, a engenheira civil Rejane Castiglione, o geólogo Coutinho, o Wilson Coutinho, hoje lá na Metamate. Um abraço aí, Coutinho, para todos os geólogos dessa autarquia importante para o estado de Mato Grosso. O Marquinho Figueiredo, um grande engenheiro e também nas horas vagas um tocador de cavaquinho excelente. A Maristela Camura, hoje engenheira lá da Caixa Econômica Federal. Na pessoa dela, eu quero cumprimentar a todos os engenheiros e técnicos da Caixa Econômica Federal. O engenheiro Jesuel, que foi coordenador de Câmara da Engenharia Civil, e eu fui seu adjunto. E o meu irmão Marcelo Sestari, que também foi conselheiro na mesma época que eu. Então, foi com essas pessoas que eu aprendi e compartilhei meu momento
de conselheiro, de diretor administrativo, diretor financeiro. Foi essas pessoas que me apoiaram para que eu pudesse ser coordenador adjunto do primeiro Congresso Estadual de Profissionais do Sistema aqui em Mato Grosso. Foram parte dessas pessoas que confiaram em mim a coordenação adjunta da Câmara de Engenharia Civil do Conselho de Engenharia. Eu quero registrar aqui também uma pessoa que me passou grandes ensinamentos sobre o Conselho, que também é uma pessoa, o nosso saudoso professor Ainabil, engenheiro agrônomo, que presidiu o CREA por várias vezes aqui no estado de Mato Grosso. Como é que está a nossa participação? Como é que está aí? Está aumentando. Está aumentando, já tem mais de 30 pessoas conectadas, assistindo. Muitas perguntas chegando pelo WhatsApp. Tem uma pergunta aqui sobre o CREA Mulher. A engenheira Deise perguntou se o núcleo de mulheres, de mulheres do Comitê Mato Grosso quer saber se pode contar com você para regulamentar o comitê aqui na Regional Mato Grosso. Eu tenho um compromisso muito sério com a regulamentação do CREA Mulher. Nós colocaremos todos os meios, materiais e recursos necessários para a consolidação desse brilhante projeto. Nós sabemos que esse projeto ele já foi, o programa CREA Mulher já foi criado e agora precisa ser regulamentado no nosso estado. Eu não sei o motivo pelo qual não fez isso ainda, mas na nossa gestão será uma das nossas primeiras providências essa regulamentação. Então, Deise, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. Você pode compartilhar com as suas colegas engenheiras que terá total apoio da nossa gestão para o CREA Mulher. Continuando aqui, eu quero também registrar a audiência externa. O professor Wilson Conciano mandou um joinha aqui, ele está nos assistindo ao vivo. Eu citei ele no início, ele já mandou um joinha para a nossa produção. Passado esse primeiro momento, eu fiz aqui uma apresentação do meu currículo, da minha formação, da minha experiência tanto profissional e também da minha experiência junto ao Conselho de Engenharia. Agora eu quero apresentar para vocês o nosso programa de trabalho, um programa de trabalho desenvolvido por vários profissionais do sistema. Nós convidamos profissionais de diversas titulações, e aí, uma coincidência ou não de números, nós ouvimos mais de 30 profissionais para fechar esse plano de trabalho, para fechar a construção daquilo que nós desenvolveremos no ano de 2021, 2022 e 2023. Nosso plano de trabalho... Quer tomar uma aguinha, Kleber, antes de continuar? Eu peço um segundo para reforçar aqui. Enquanto isso, a gente fala seu WhatsApp, né? As perguntas podem ser enviadas pelo 65999201000. É o WhatsApp pessoal do Kleber. Está à disposição aí de todos para perguntas e sugestões. Então, o nosso plano de trabalho, como eu retomando aqui, o plano de trabalho desenvolvido, ele começa numa discussão multidisciplinar, onde vários profissionais nos apontaram quais eram os principais problemas a serem superados e quais eram as soluções que nós deveríamos implementar. Nós estressamos todas as informações, discutimos de maneira exaustiva e verificamos aquilo que é factível, aquilo que é realmente possível ser executado, para depois apresentar para vocês, profissionais, as nossas propostas. Então, eu começo aqui falando sobre a base do nosso programa de trabalho. A base do nosso programa de trabalho é a modernização e eficiência. Modernização e eficiência. Dentro desse tópico, nós faremos todos os investimentos necessários para tornar o CREA mais ágil, mais eficiente, mais transparente. Nós queremos definir indicadores claros de resultado, nós queremos implantar uma governança muito robusta e também o compliance, para que o CREAS tenha todos os seus processos aos olhos
do funcionário, do servidor do CREA, mas também aos olhos do profissional, evitando assim desvios de caminhos durante esse processo. E também é muito importante a valorização dos nossos colaboradores, dos colaboradores do sistema. Nós queremos valorizar você, funcionário, oferecendo capacitações a nível de graduação, pós-graduação e também mestrado, para que você possa atender de maneira mais efetiva, mais presente, mais pontual os profissionais que são registrados no CREA e que dependem do serviço do CREA. Outra questão muito importante para você, para melhorar o atendimento aos nossos profissionais, é a revisão, não a implantação, a revisão do PCCS. Nós precisamos fazer a revisão do PCCS e garantindo também uma progressão de carreira para os nossos colaboradores, inclusive aqueles que adquirirem ou tiverem formação a nível superior dentro das áreas de interesse da engenharia, agronomia e geociência. Alguma pergunta aí? Tem várias perguntas. A gente está com uma participação muito boa. Agradecer, né, a todos que estão nos acompanhando. O Lauro da Rosa, engenheiro, ele parabenizou você, Kleber, e a pergunta é o seguinte: o que fazer para melhorar o atendimento ao profissional na capital e no interior? Primeiro, o CREA tem que ter a mesma linguagem, a mesma estrutura física e a mesma estrutura de materiais, de equipamentos de informática que a capital possui. O interior também tem que ter na mesma dimensão e na mesma qualidade. Então, nós vamos padronizar a informática, nós vamos padronizar softwares e procedimentos. Nós vamos fazer com que um investimento pesado na tecnologia da informação, de modo que a maioria ou quase todos os documentos emitidos pelo Conselho ocorra de maneira online e diminuir aí o tempo de espera. Eu ouvi durante a campanha várias reclamações, demoras, por exemplo, para uma certidão de acervo técnico, o profissional paga uma guia de manhã para participar de uma licitação, no outro dia, ao meio-dia, às vezes o banco não consegue comunicar com o CREA e aí, às vezes, até perde licitações, perde propostas de alguns projetos e serviços. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um alinhamento, tanto na parte física, na parte de equipamentos e também na questão da formação dos nossos colaboradores, na questão da valorização dos nossos colaboradores, para que eles deem um atendimento adequado. Nós vamos deixar o CREA ágil, vamos deixar o CREA efetivo e eficaz em relação ao atendimento. Tem mais uma pergunta, Kleber. Pode soltar ou você quer continuar? Não, pode soltar. Vamos interagindo e aproveitando aí. Deixar mais dinâmico, só registrar aqui, pessoal. Essa é a minha primeira live, tá? Então, a gente está aprendendo a fazer junto. Nós estamos aprendendo a fazer fazendo. Quem sabe na próxima, né, vou estar um pouco melhor, na terceira um pouco melhor, e assim sucessivamente. E talvez até seja convidado, né, para um jornal nacional apresentar fazer uma live, né, com vários como Bruno Marrone, né, Gustavo Lima. Mas e aí na próxima também a gente compromete para não ter problemas técnicos, claro, né? Isso acontece, mas a gente vai trabalhar para que isso não ocorra mais. A pergunta é do Wilson Neres. Ele é engenheiro de produção e ele pergunta se existe alguma proposta da tua gestão para valorizar esse profissional e para que eles tenham mais representatividade no conselho. Olha só, aí nós vamos falar sobre... Vou responder em dois momentos essa pergunta. Primeiro, nós vamos falar sobre a valorização das profissões de engenharia, agronomia e geociências. Hoje o CREA tem uma participação acanhada, muito tímida perante a sociedade. Nós pretendemos fazer um programa de divulgação institucional da importância da contratação de profissionais habilitados para exercer atividades específicas de engenharia, agronomia e geociências. E aí, engenheiro Wilson, essa campanha institucional que nós vamos desenvolver,
ela vai promover não somente a engenharia de produção, mas vai promover a engenharia civil, engenharia elétrica, agronomia, geologia, geografia, e aí nós vamos fazer com que a sociedade entenda que contratar um profissional habilitado é uma medida econômica, eficiente e eficaz para qualquer tipo de empreendimento, seja urbano ou seja rural, seja um chão de fábrica ou uma obra de saneamento. Então você pode contar conosco, eu quero agradecer a sua participação dessa sua pergunta, uma pergunta muito importante, e espero ter respondido para você a contento a sua dúvida. Dando sequência aqui na nossa apresentação, o outro passo que nós queremos, o outro trabalho que nós queremos fazer muito forte junto ao Conselho é a defesa do profissional. Aí muitas pessoas às vezes perguntam assim, como que o CREA pode agir em defesa do profissional se o seu papel é defender a sociedade? Quando nós fazemos com que as atividades técnicas sejam ocupadas, sejam exercidas apenas por profissionais habilitados, nós estamos defendendo o profissional e, consequentemente, defendendo a sociedade. Quando nós exigimos que profissionais que em órgãos públicos, cargos de natureza técnica, sejam ocupados por profissionais habilitados, nós estamos defendendo o interesse do profissional e também estamos defendendo a sociedade. E é dessa forma que nós queremos trabalhar, ter uma presença firme, constante, e o CREA não é uma ilha, o CREA não é isolado, nós temos que nos inserir nos problemas da sociedade, nós temos que dar resposta naquilo que a engenharia, agronomia e geociências têm de conhecimento para ajudar a desenvolver nosso Estado com justiça social, com emprego, com renda e, é claro, com a técnica e com a engenharia, agronomia e geociências dando suporte a tudo isso. Mais uma pergunta, Kleber? Por favor. Presidente, a engenheira Giovana Lopes pergunta, existe previsão de realização de concurso para o CREA durante a sua gestão? Giovana, muito obrigado pela sua participação, essa pergunta é muito importante. Quando nós assumirmos o CREA a partir de 1º de janeiro, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma reengenharia em todas as áreas do CREA. Nós vamos refazer a arquitetura, o organograma de lotação do CREA, nós vamos mensurar a força de trabalho que ali está, a necessidade de aprimoramento profissional e de capacitação daquelas pessoas que já estão ali. Medido isso, nós vamos ter um termômetro de quais os cargos que são necessários para serem preenchidos e quais qualificação. Mas um compromisso que a gente faz é, pelo menos em 6 meses, já apresentar a nossa lista de necessidade para um concurso público. Pelo que a gente visualiza, percebe dentro do CREA, existe espaço sim para um novo concurso público. Mais uma pergunta, Kleber, do engenheiro Salutiel Alves, geólogo, desculpa, sobre a nova sede do CREA. Qual a sua opinião a respeito? Antes de responder sobre a nova sede do CREA, nós vamos falar assim, de um novo CREA, um CREA moderno, um CREA eficiente, um CREA transparente, um CREA que comunique, que seja conectado com os profissionais, não um CREA que só arrecada, cobra anuidade e fiscaliza, multa o profissional e deixa o leigo ocupar nossos espaços de maneira irregular. Então, essa é a nossa prioridade. Se houver espaço para a construção de uma sede, isso nós vamos discutir amplamente com todos os envolvidos, todos os interessados, mas a nossa prioridade é dar agilidade e eficiência ao Conselho neste momento. Alguma pergunta mais? Tem uma pergunta aqui do Givaldo Campos. A pergunta é um pouco longa, mas ele diz o seguinte, no sistema CREA, as empresas são deixadas em segundo plano, esquecidas de qualquer atividade administrativa do Conselho, como se só fossem registradas pessoas físicas, os profissionais, mas não milhares de empresas construindo e produzindo em Mato Grosso. A burocracia do CREA é hostil a todos, mas é um absurdo quanto as empresas são hostilizadas. Você pode dizer qual o seu pensamento sobre as nossas empresas? No nosso caderno de proposta, nós temos
a intenção de criar um núcleo de relacionamento entre o CREA e as empresas. Desde um suporte para distribuição de oportunidades de empregos para os nossos profissionais, oportunidade de representações entre profissionais e empresas, mas também um trabalho muito voltado à orientação, qual é o papel do conselho e qual é o papel da empresa para que não haja esse choque e que a gente consiga ajudar as empresas a desenvolver suas tarefas, desenvolver seus trabalhos e produzir de maneira adequada e dentro da legislação pertinente ao Conselho de Engenharia. Então, nós teremos aí um núcleo específico de relacionamento CREA e empresa para aproximar as duas pontas. Da mesma forma que nós queremos trazer para dentro desse projeto as instituições de ensino superior, para nós também fazermos aí uma triangulação entre o CREA, empresas e instituições de ensino, de modo a ofertar aos novos profissionais oportunidade de trabalho e aos formandos também estágios, enfim, atividades para que ele possa fazer o seu crescimento profissional. Mais uma pergunta do engenheiro florestal Marcelo Martins. Ele quer saber qual é a ação tomada em relação aos cursos EAD nas engenharias e agronomia. Sabemos que muita coisa é regulada e fiscalizada pelo MEC, mas o CONFEA e a CREA não pode fechar os olhos para essa questão. Qual é o seu posicionamento, presidente? Quando eu fui conselheiro no CREA, e aí eu quero agradecer, eu trouxe aqui uma peça que eu quero mostrar principalmente para os profissionais que são conselheiros ou que estão ou foram, né? Esse botão aqui eu ganhei das mãos do professor Castilho, isso há mais de 20 anos eu guardei como relíquia. Nós queremos dar um tratamento especial para vocês, conselheiros, da nossa gestão. Voltando à pergunta do Marcelo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Essa pergunta vai contribuir muito para o nosso debate aqui. Nós temos, eu quando fui conselheiro, eu participei da comissão de educação interna do CREA e ali nós fizemos várias discussões. Nós sabemos que para alterar qualquer base curricular ou qualquer modelo de aprendizado não é somente o Conselho. Nós temos que articular junto com o Conselho, nós temos que articular o Conselho Federal, mas também nós temos que fazer uma articulação na Câmara, Senado, para mexer também na legislação. O que eu quero te convidar, e aí você, a partir de 1º de janeiro, pode ser alguém para nos auxiliar, é participar conosco dessas discussões, do qual é o melhor caminho para a formação da engenharia, agronomia e geologia. Eu me comprometo com você de abrir essa discussão. Kleber, estão pedindo para você mandar um abraço para o engenheiro Ítalo, de Campo Verde. Grande Ítalo, um abraço a você. Campo Verde é uma cidade fantástica. Tem uma grande amiga lá, chama Janaine Donini. Eu sempre, quando passo ali por Campo Verde, faço questão de passar na casa dela, dar um abraço nela, dar um abraço no Paulo, seu esposo. E esses dias até levei um susto, porque eu a vi grávida há uns dias atrás e agora a filha dela está fazendo a primeira habilitação. Então, é uma amizade longa, uma amizade antiga. Muito obrigado aí pela sua participação e pela sua audiência. Eu gostaria aqui de falar também sobre um segundo pilar, um segundo alinhamento de proposta, que é a questão da fiscalização do exercício profissional. Nós, dentro do nosso plano de investimento, na estrutura física e modernização do CREA, nós queremos desenvolver novas ferramentas georreferenciadas para ajudar o nosso time de fiscais a coibir o exercício ilegal da profissão. Nós queremos modernizar, nós queremos equipar e também nós queremos fazer uma parceria com você, profissional, com você, cidadão. Nós queremos desenvolver um aplicativo onde qualquer profissional, qualquer cidadão possa registrar obras irregulares, atividades agrícolas irregulares, enfim, qualquer atividade relacionada à engenharia, agronomia ou geociências que esteja irregular, ele poderá registrar isso, essa informação será capturada por uma central, será tratada e aí nosso time de fiscais, aí eu quero registrar aqui o reconhecimento pelo trabalho de vocês, fiscais do CREA,
o trabalho que vocês desenvolvem nesse dia a dia. Então, esse aplicativo, ele vai registrar, vai mandar essa informação para uma base e aí nós disparamos a nossa fiscalização para fazer o levantamento daquela atividade. Então, é assim que nós queremos fazer. Valorizar a fiscalização, mas também trazer, conectar o profissional, trazer o profissional para ser o nosso parceiro para coibir o exercício irregular da profissão. É lógico, isso vai gerar campo de trabalho para todos nós. Kleber, tem uma pergunta do engenheiro sanitarista Benildo. Ele quer saber qual o seu compromisso com as entidades de classe e qual o seu pensamento sobre elas hoje. Enquanto você toma uma aguinha aí, água, você poderia repetir o seu celular, né? Quer dizer, o número de WhatsApp para entrar em contato, mandar perguntas e sugestões é o 65999201000. Super fácil, né, Kleber? 1000. Então, engenheiro Benildo, obrigado pela sua participação, obrigado pela audiência. Benildo, ele foi meu colega conselheiro, eu estava saindo do CREA, ele me sucedeu, então nós tivemos o prazer de trabalhar acho que 1 ano ou 2 como conselheiros juntos. Benildo foi presidente da Associação dos Engenheiros Sanitaristas do Estado de Mato Grosso e sem demérito a nenhum outro conselheiro que passou pelaquela entidade, é um grande profissional, um grande conselheiro, hoje coordenador substituto da Câmara de Engenharia Civil. Então, muito obrigado pela sua participação, Benildo. Benildo, você, pela sua experiência, pela nossa experiência de entidades de classe, nós sabemos que as entidades de classe, elas não têm suporte financeiro, não têm suporte técnico para desenvolver os seus trabalhos. Então, o que está dentro do nosso caderno, dentro das nossas propostas? Nós vamos criar um núcleo de atendimento às entidades de classe, de modo a assessorar na elaboração de projetos para captação de recursos, tanto dos editais do CONFEA, editais dos CREAs, mas também, por que não, buscar um recurso no Fundo Amazônia. Essa assessoria ela vai ajudar a escrever os projetos, ela vai dar orientação na execução e depois finalizar com a prestação de contas, que é onde se esbarra. Nós sabemos que hoje as entidades não têm nenhuma entrada financeira por conta de RT ou qualquer outra fonte do Conselho, então é nosso dever fazer com que as entidades fiquem sustentáveis, fortes e possam atender os seus associados. Esse é o nosso compromisso com as entidades de classe. Kleber, tem o engenheiro civil Carlos Rosa, lá de Nova Lacerda, está parabenizando pela ideia e pela iniciativa da live. O Carlão, professor do Instituto, eu conheci como professor do Instituto, hoje um grande empresário do ramo da educação, engenheiro civil, e também foi estagiário do professor Wilson Conciani. Então, um abraço para você, Carlão, um abraço para a sua família. E essa iniciativa visa nos aproximar. Nós tivemos aí o caso da pandemia, pandemia coronavírus, e nós tivemos que reestruturar toda a nossa forma, reinventar toda a nossa forma de fazer campanha. E hoje, com a ajuda da tecnologia, com a ajuda dos recursos digitais, nós estamos conseguindo fazer essa conversa franca, olho no olho com você, profissional. Então, essa iniciativa, a Super Live 30, desculpa aí, ainda estou aprendendo aqui as fases, a Super Live 30, ela vem exatamente mostrar para você, profissional, que é possível dialogar usando essas tecnologias. Um grande abraço para você, Pontes Lacerda, e aproveitar aqui o professor Eurico Neto, engenheiro agrônomo, foi um dos primeiros agrônomos que declarou apoio à nossa campanha. Eu quero mandar um abraço para você. Ele me disse, Eurico falou para mim assim, olha, Kleber, eu quero te apoiar porque eu quero mudança para valer no CREA. Então, mudança para valer é 30, Eurico. Um abraço, hein? Kleber, o Carlos Rosa, ele parabenizou e mandou uma pergunta também. Opa. Que se você pretende dar sequência aos editais de patrocínio desenvolvidos pela atual gestão. Ele é o Carlos Rosa, lá de Nova Lacerda. Os patrocínios desenvolvidos, eles têm que ser mantidos e ampliados. Nós temos que criar formas para que as entidades de classe possam captar recursos para exercer suas atividades, para suas atividades finalísticas. Então, é um dever nosso inovar nessa área também. Eu dei o exemplo agora há pouco, não somente pensar em recursos do Conselho Federal, mas também nós podemos buscar
outros organismos, a exemplo do Fundo da Amazônia. Apresentar projetos para outros organismos com o apoio desse núcleo de apoio às entidades de classe que nós criaremos lá no CREA. Tem uma outra perguntinha, Kleber, do engenheiro sanitarista Israel. Ele pergunta se, na sua gestão, o CREA será um órgão hábil, né, junto à sociedade, e citou o exemplo da OAB como referência. Nós temos que fazer muito benchmark com a OAB. Hoje, qualquer problema, seja de engenharia, saúde pública, meio ambiente, problema de acesso, estrangulamento de trânsito, a OAB está presente e o nosso conselho, o CREA, às vezes vai e muitas dessas vezes a reboque. Então nós queremos fazer um CREA forte, um CREA participativo, um CREA que tenha protagonismo, um papel de protagonismo nos problemas da sociedade e colocar todo o nosso conhecimento de engenharia, agronomia e geociência em favor da sociedade. Nós queremos discutir as grandes pautas, tanto do Estado quanto dos municípios, e fazer com que nossas inteligências possam contribuir. Então, nós teremos um CREA forte, um CREA atuante e um CREA presente nas questões demandadas pela sociedade, que o nosso papel primordial é defender a sociedade. Então, isso nós faremos. Ana, eu quero abrir aqui, falar um pouco também de um outro pilar, que é a capacitação profissional. Tem muitas perguntas, muitas participações. Opa, maravilha. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a capacitação profissional, porque isso envolve um outro assunto. Durante a nossa interlocução com os profissionais do sistema, uma queixa que é recorrente. Nós pagamos muito em anuidades, ARTs, e nós não temos retorno. Eu faço aqui um compromisso público. Primeiro, eu vou defender no CONFEA uma revisão integral de todas as anuidades e ARTs, de valores de anuidades e ARTs. Isso é fundamental. Mas essa decisão, essa revisão, ela não cabe só ao CREA de Mato Grosso, ela cabe a todo o sistema. Então nós vamos sentar de maneira madura, fazer conta. Por que nós precisamos cobrar um valor, por exemplo, acima de R$500 de anuidade e fazer uma poupança milionária de quase 40 milhões? Por que nós precisamos fazer isso? Se o CREA Mato Grosso está conseguindo poupar, talvez está arrecadando mais do que necessite. E o CREA não é banco. Precisa fazer investimento? Sim, planejado, organizado. Então nós vamos discutir essa questão das revisões das anuidades e taxas de ART. Mas vou além disso. Enquanto essa discussão da revisão estiver ocorrendo, nós vamos pensar em forma de contraprestação de serviços para justificar esses pagamentos atuais. E aí eu vou precisar de você, presidente de entidade de classe, você da AESA, você da BENC, você da GEMAT, você da Associação dos Agrônomos. Nós vamos fazer um grande programa de capacitação envolvendo cursos de especialização, cursos de extensão, especialização, mestrados profissionais, e já fica aqui nosso compromisso, hein? O primeiro curso vai ser o BIM. 2021, nós já vamos lançar um edital para que as entidades de classe ofereçam o curso em BIM para todos os seus profissionais. Kleber, essa sua resposta aí, nem foi resposta, mas a sua proposta atendeu a pergunta da engenheira Raquel Farias. Ela perguntou exatamente sobre isso. Raquel, um grande abraço. Ela foi minha caloura, né? Ela é engenheira sanitarista. Na universidade. Muito obrigado pela sua participação. Eu falei aqui de capacitação, mas nós teremos outras atividades, a exemplo, de discutir aqui a criação de um banco cooperativo para atender as nossas necessidades de investimento, capital de giro, aonde a mútua não alcança. Nós sabemos que a mútua chega em março, abril, os seus recursos já estão praticamente esgotados, então nós vamos trabalhar para a consolidação de uma cooperativa de crédito da engenharia, agronomia e geociência, de modo a apoiar de maneira complementar em suas necessidades naquilo que a mútua não alcançar. Isso também fará parte da nossa contraprestação de serviço para todos os profissionais do Estado de Mato Grosso. Kleber, falando de capacitação ainda, o geólogo Salatiel, ele pergunta se os funcionários do CREA terão capacitação na sua gestão. Essa semana, se eu não me engano, na segunda-feira, dia 5, eu terei uma reunião com todos os funcionários do CREA
e nós vamos discutir, vou apresentar o nosso programa para os funcionários. Mas o que eu aprendi na minha participação, na minha gestão de uma autarquia federal. Você só consegue ter um bom desempenho enquanto gestor se você tiver um time forte, uma retaguarda forte, um time capacitado. Então, nós vamos criar um programa, um plano anual de capacitação, e nós queremos promover parcerias com a Universidade Federal de Mato Grosso, com o Instituto Federal de Mato Grosso, com a UNEMAT e também com instituições de ensino privadas para que ofereça cursos de graduação, pós-graduação, mestrado para os funcionários do CREA, para que eles possam ter progressão na sua carreira. E qual é o resultado que nós vamos ganhar em tudo isso? É um atendimento eficiente, efetivo e eficaz para todos os profissionais do sistema Confea-CREA que atua aqui na nossa área de abrangência, que é o estado de Mato Grosso. Kleber, só uma informação, a reunião é terça-feira, dia 5, né? A partir das 18h30. Ah, exatamente. Muito obrigado aqui. Eu quero aqui convidar vocês, quem estiver nos assistindo, a mandar as suas perguntas para o meu número, 65999201000. Kleber, tem uma outra pergunta do engenheiro civil Edmilson de Sá. Ele quer saber que o candidato poderá fazer para agilizar a liberação das artes, né? E agilizar ARTs, desculpa, e agilizar o registro de atestado de liberação do CAT. Nós temos que investir pesado em modernização da máquina, nós temos que investir pesado em tramitação eletrônica de documentos, o gestão eletrônica de documentos, o GED. Nós temos que colocar indicadores com datas de entrada e datas de saída para cada documento. É impossível que um profissional ele não possa fazer uma previsibilidade de quando ele receberá um documento, até para ele se organizar. Então, tudo isso está dentro da nossa base, modernização e eficiência. Nós vamos deixar o ECREA muito mais ágil, muito mais presente, muito mais efetivo e eficaz. É dessa forma que nós pretendemos agilizar os processos, investindo em TI, capacitação profissional e colocando o nosso processo de governança e compliance, instituir um processo de governança e compliance junto ao CREA. Tem mais alguma pergunta aí, Ana? Pode continuar. A gente está processando aqui as perguntas, muitas perguntas. Está uma travada aqui no WhatsApp de tantas participações. Opa, que bom. Eu fico feliz de ter a participação de todos vocês. Fico feliz de poder falar abertamente sobre o nosso projeto, sobre o que nós estamos construindo para o CREA. E dizer para vocês que esse projeto, reforçar com vocês, esse projeto ele foi construído a partir de um grupo de trabalho. Tivemos aqui diversas titulações, engenheiros civis, sanitaristas, engenheiro eletricista, agrônomos, geólogos, tecnólogos. Então, essa aqui é uma obra de várias mãos. Então, eu quero agradecer a este grupo que nos ajudou a desenvolver esse plano de trabalho e também colocar para vocês. Esse é um plano, não é um plano pronto. Ele é um plano que nós estamos apresentando para vocês e durante o nosso mandato nós queremos manter um fórum permanente, nós queremos manter essa comunicação direta com cada profissional. Eu ouvi muito isso também durante a campanha, que as pessoas não têm acesso aos dirigentes, à diretoria, aos conselheiros às vezes, para fazer sugestões de aperfeiçoamento aqui e ali. Então, assim, nós nos comprometemos a manter um contato fora de discussão permanente, de modo a fazer o monitoramento de tudo isso que nós estamos propondo e fazer o alinhamento e, digamos assim, a correção de rumo daquilo que for necessário. Esse é o nosso compromisso com vocês. Kleber, estão perguntando aqui sobre o Covid-19, se você está usando o álcool em gel, está se protegendo. Opa, primeiro está aqui. Esse aqui já virou um artigo de primeira necessidade. E aí eu quero falar com vocês, quero orientar vocês a fazer a precaução, lavar as mãos sempre que puder com água e sabão, usar o álcool gel sempre que puder também, fazer com que isso se torne um hábito e também usar máscara. A minha máscara está aqui do lado
eu só tirei para melhorar a comunicação com vocês, mas nós temos que nos proteger, proteger nossa família, proteger quem nós amamos, proteger nossos amigos. Então, essa é a orientação. E inclusive em relação ao Covid-19, nós tínhamos programado diversas reuniões no interior, nas inspetorias, nas cidades onde tem uma possibilidade de votação e, infelizmente, nós não conseguimos ir, mas tenho fé em Deus que nós vamos vencer essa guerra contra esse vírus e logo, logo estaremos juntos fazendo os nossos encontros de maneira presencial. Kleber, a engenheira Giovânia, ela é conselheira de segurança do trabalho, está dizendo que os conselheiros estão te apoiando e ela pergunta se você vai apoiar a criação da Câmara Especializada em Segurança do Trabalho. Eu, quando fui conselheiro, eu ajudei eu fui membro da Comissão de Renovação do Terço e ajudei a constituir algumas, principalmente a Câmara, se eu não me engano, a Câmara de Engenharia Florestal. E é um compromisso nosso, inclusive com a Associação Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, consolidar e constituir a Câmara de Engenharia de Segurança. Nós sabemos que isso depende mais da AMAEST do que do próprio Conselho, mas o que depender do Conselho de Engenharia, Giovânia, vocês terão todo o nosso apoio integral para que vocês tenham a Câmara dedicada à Engenharia de Segurança do Trabalho. Esse é um compromisso público, será um compromisso público da nossa gestão. A Laís Ávila está mandando um abraço e falou que está na audiência. É minha filha, um beijo para você, papai te ama, tá? Faz a janta aí, tá? Tô com fome, chegar aí eu ainda preciso jantar. Tem um lanchinho aqui. Opa! Pão com mortadela. Nós temos ali um lanchinho, uma água bem gelada e um pacotinho de skinny para oferecer aqui nos nossos estúdios. Produção, vocês deveriam ter cuidado melhor de mim, né? Acho que era água e skinny. Um churrasquinho, né? Enfim, mas só que quando você toma uma água, para lembrar o seu WhatsApp, né, que é o telefone de contato para perguntas e participações, sugestões, reclamações, é o 6599209999201000. Opa! Muito fácil, né, Kleber? Muito fácil. Que dia mesmo é a eleição? A eleição é dia 3 de junho. Vou organizar aqui, tá? A eleição é dia 3 de junho. Ela ocorrerá em Cuiabá, na sede do CREA, e no interior, nas inspetorias. Se eu não me engano, a única cidade que não tem inspetoria que ocorrerá a eleição é Colíder. Até pedi para a produção checar isso para mim. É na sede das inspetorias e Colíder, né, que vai ter uma urna na prefeitura da cidade. Então, sede do CREA, inspetorias no interior e na prefeitura de Colíder. A eleição ocorrerá com voto presencial, não terá nenhum tipo de votação eletrônica, online, e começará às 8 da manhã e se encerrará às 19 horas. E uma coisa bastante interessante, o número, né? Nosso número é 30 e a eleição é do dia 3, que é 30 ao contrário. Então, para você não esquecer o dia da eleição, você escreva no papel 30 e no dia só virar, dia 3 é 30. Mudança para valer, né? Mudança para valer. Tem um comentário aqui, mas infelizmente a pessoa não mandou o nome e ela parabeniza pela live e gostaria de saber se você vai fazer, o que você vai fazer para ajudar os recém-formados na sua colocação para o mercado de trabalho. Eu quero falar com você, profissional recém-formado ou profissional que está se formando e que eu terei a honra de entregar a carteira de registro junto ao Conselho. Quando eu fui conselheiro, foi a nossa proposta, foi uma propositura minha, a criação do CREA Júnior. O que o CREA Júnior, qual que era a intenção do CREA Júnior? Unir a universidade e o Conselho de modo a preparar os novos profissionais para o mercado de trabalho no tocante às suas atribuições profissionais, para que ele não saísse sem dúvida, não saísse com dúvidas quanto à sua atribuição profissional. E também buscar empresas que pudessem fazer o registro, oferecer estágios e também, posterior, contratações para o mercado de trabalho, para a atuação profissional.
nós vamos criar uma estrutura chamada CREA Empresa. O Givaldo fez lá atrás uma pergunta sobre esse relacionamento e uma das funções dessa estrutura, dessa unidade CREA Empresa, será a oferta de oportunidades de estágios para os estudantes próximos a se formar e também empregos, oferta de empregos para os recém-formados. O CREA dará um apoio a você que está iniciando a carreira. Como eu falei lá atrás, no início, eu iniciei a minha carreira como empreendedor. Não foi fácil, foi duro. Eu me lembro que eu ganhei uma pasta preta na minha formatura e eu colocava uns encartes, eu fiz um de xerox, né? Ia para o Distrito Industrial. Saía de casa às 6 horas da manhã, caminhava até umas 16 horas sem almoço, porque se eu fosse em casa tinha a questão da passagem, tinha um gasto extra aí de ônibus. E eu me lembro que, acho que no último dia, uma empresa, um gerente lá de uma empresa olhou para mim assim, eu comecei a falar assim, daquela ansioso, e ele falou, não, peraí, senta aí, toma água. Aí, opa, começou a melhorar. Ele falou, você já almoçou hoje? Eu falei, não, eu estou desde cedo aqui. Ele falou, peraí, eu vou dar um café para você e sobrou um pão aqui do lanche da tarde, passou manteiga. O que você faz? Aí eu tive a primeira oportunidade dessa forma, na persistência, buscando. E assim, se eu tivesse na época um apoio do conselho para divulgar a minha profissão e trazer as necessidades das empresas, ficaria talvez mais fácil eu ter a minha primeira oportunidade como profissional. Essa pergunta foi do Erlon, Bom Despacho, ele é engenheiro civil, recém-formado. Oi, Erlon. Fica tranquilo que nós trataremos isso com muita força e com muita determinação. Tem uma campanha aqui no Whats para você tirar o terno. O Benildo aqui está pedindo. Opa. E aí, só para registrar, gente, fica a seu critério. Eu estou com muito calor aqui. Eu vou aproveitar e tirar esse blazer mesmo. Está quente. Hoje o Cuiabá deve estar fazendo aí mais de 30 graus, né? Tranquilamente. Pode jogar aqui. Joga aqui que nós pegamos. Vou entregar aqui para a produção. E assim, esse gesto aqui é o que nós vamos fazer do dia 1º de janeiro. Arregaçar as mangas e trabalhar muito pelo CREA. Nós temos condição de fazer um CREA moderno, nós temos condição de fazer um CREA inovador, um CREA eficiente, um CREA eficaz e transparente nas suas ações. Eu quero fazer esse compromisso com você, profissional. Você terá orgulho de pertencer ao Conselho Regional de Engenharia na nossa gestão. Kleber, como tem muitas perguntas e muitas participações, a gente vai ter que jogá-las para uma próxima live para a gente caminhar para o final, né? E você concluir aqui. Só tem um recado aqui do Jesse que ele quer falar, porque ele precisa participar aqui da live. Opa, fica à vontade, Jesse. É só lembrar aos profissionais que façam a escolha do seu local de votação. Entrem lá no site, no ECREA, porque não existe a possibilidade de voto em trânsito. E é preciso que os profissionais entrem no site, cliquem em Eleições 2020, em seguida escolher o local de votação e confirmar o local desejado. Tem prazo? Até dia 4 de maio, ou seja, até segunda-feira, todo mundo tem que escolher o seu local de votação no site do CREA. Entra no site, sua senha, loga, determina o seu local de votação. Você tem até o dia 4 para realizar essa tarefa. Geralmente isso ocorre, a pessoa mora em Cuiabá, mas está trabalhando no interior, ou mudou de cidade, então você ou quer votar, então você vai ter a oportunidade de escolher aonde votar. Muito obrigado aí, Jéssica, pela lembrança. Vamos passar. O microfone está caindo aí. Opa. Vou colocar no bolso aqui. Isso aí melhorou, né? Melhorou, agora está padrão Globo, né? Pessoal, eu estou muito... Agora eu já fiquei um pouco mais descontraído. Mas começar isso aqui não é fácil, não. Principalmente sabendo que eu estou ao vivo. Eu estou sendo observado por todos vocês. Mas tenha certeza que eu estou dando o melhor de mim. E espero que vocês tenham recebido aí nossas mensagens de maneira efetiva e que essas perguntas que chegaram aqui até nós possam ter atingido dúvidas de outros profissionais também. E é a primeira, né, Kleber? Essa é a nossa primeira live Super 30, né? Super Live 30.
E nós queremos... Tem um vídeo, né, com os apoiadores. Aqui, eu quero aqui fazer um registro. Eu tenho recebido diariamente manifestação de apoios do estado inteiro de Mato Grosso, colegas que, como eu disse lá no início, colegas que há muito tempo eu não via, consegui alcançar com a campanha. E aí eu quero fazer uma homenagem a todos aqueles que já declararam apoio ao projeto Kleber Ávila, Presidente 30, Mudança para Valer. Eu vou passar um vídeo aqui, nesse vídeo eu quero homenagear todos os nossos apoiadores de todo o estado de Mato Grosso. Foi rapidinho, Kleber, mas lembrando que quem quiser aparecer no nosso material de campanha e participar dos nossos vídeos, é só mandar foto no seu WhatsApp, nome e a cidade. Nome, a cidade e a titulação profissional. Isso. Que nós faremos a inclusão na nossa foto, no nosso material. Nós estamos caminhando agora para o fim. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Para mim foi uma experiência nova, enriquecedora. Eu já quero fazer logo a segunda live, agora já animei, acho que já consegui dominar aqui essa tecnologia. E aí eu quero deixar registrado que nos próximos 10, 15 dias, talvez mais para o meio do mês, nós estaremos aí com a nossa segunda live. E aí vocês podem já preparar suas perguntas e tal. Nós vamos trabalhar muito para que não tenhamos novamente o problema técnico, a falha técnica que nós tivemos aqui no início, mas queremos trazer vocês aqui, ter a participação de vocês para que vocês possam conhecer um pouco mais, tanto da minha pessoa, da nossa proposta e do nosso projeto. A organização dessa Super Live, eu quero dedicar a você, profissional, mas em especial, quero fazer uma homenagem aqui aos profissionais da saúde, né, que está na linha de frente no combate ao Covid-19. E eu quero homenagear aqui um grande amigo que nós perdemos essa semana, foi o engenheiro sanitarista Virsilei Fonseca. Nós perdemos ele em combate nessa pandemia. Então, em nome do Virsilei Fonseca, eu quero dedicar esse trabalho e também a sua família. A gente sabe que a dor é irreparável, né, que a perda é irreparável, mas tenha certeza que o Virsilei está nos nossos corações e nas nossas lembranças. Então, um grande abraço aí para a família do amigo Virsilei, engenheiro sanitarista lá de Sinop. Kleber, eu pedi para as pessoas te seguirem nas redes sociais, no WhatsApp, não só no WhatsApp, mas no Facebook e no Instagram, Kleber Ávila. Nós temos aqui todas as nossas mídias sociais, nós temos conta Kleber Ávila no Facebook, Kleber Ávila, tudo junto, minúsculo, tudo junto no Instagram, e também nosso canal do YouTube, que é Kleber Ávila. Você procurar no Google todo o nosso material de campanha, nossa proposta. E tem o e-mail e o blog ainda. Nosso e-mail é eleição.creamt@gmail.com e também nosso blog, voocom30.blogspot.com. E nosso número de WhatsApp, que está aqui, 65999201000. Estamos à disposição para receber propostas, sugestões para esse grande projeto, que é o projeto do 30. Encerrando, eu não posso deixar de agradecer novamente a todo o time que ajudou a organizar a nossa produção, principalmente os profissionais que estão aqui comigo desde 6 horas da manhã organizando esse processo aqui para que ele ocorresse de maneira efetiva. Desculpa.
E quero falar com você, profissional, de uma maneira direta, de uma maneira bastante tranquila. Eu estou preparado para ser o próximo presidente do CREA, conheço o sistema, conheço a administração pública, conheço uma gestão de resultados. Eu quero pedir o seu voto de confiança, o seu voto de mudança, o seu voto de um CREA melhor. Nós sabemos que o CREA, podemos fazer muito pelo CREA e estou me colocando à sua disposição, toda a minha força de trabalho, toda a minha inteligência e principalmente toda a vontade de fazer uma mudança para valer no CREA. Então, no dia 3 de junho, peço para você, vote Kleber Ávila, presidente 30, mudança para valer.